Esse vídeo aqui é um alerta para você que está querendo comprar Bitcoin, está pensando em entrar nesse mundo dos investimentos digitais e você pode perder muito dinheiro, assim como eu perdi, assim como eu ainda estou perdendo. Então presta muita atenção porque nesse vídeo você vai aprender a não cometer os mesmos erros que eu cometi, porque você pode se ferrar muito, viu? Começar contando minha história, tá bom? Eu peguei muito do dinheiro que eu ganhei, né, nas atividades do mundo real. Eu às vezes faço umas consultorias, eu recebo dinheiro aí de algumas fontes, e aí eu pego esse dinheiro e compro o Bitcoin. E eu sempre espero o Bitcoin ter uma queda ligeira para comprar. Eu compro, e aí quando ele se recupera, quando ele sobe de novo, o que, que eu faço? Eu vou lá e vendo esse Bitcoin e uso o lucro para comprar ações, fundos imobiliários, dólar, euro, fazer um portfólio de investimento diversificado. E é nisso que eu estou perdendo muito dinheiro. Sabe por quê? Porque absolutamente nenhum dos ativos na minha carteira performou melhor do que o tal do Bitcoin nos últimos anos. Não tem nenhum, nada. Não tem fundo imobiliário, não tem empresa de tecnologia, não tem Tesla, não tem Amazon, não tem empresa bélica, não tem absolutamente nada que tenha performado melhor que o Bitcoin nos últimos tempos. E aí você deve se perguntar, uai, como assim que você perdeu dinheiro? Existe um conceito da economia que eu vou explicar para vocês chamado custo de oportunidade. O que é esse custo? É o tanto de dinheiro que eu perdi por escolher fazer uma coisa e não outra. Imagine só que você tem um pequeno lote em algum lugar na cidade. Aí você pode escolher abrir lá uma loja de roupas ou um restaurante. Os dois vão dar lucro. Só que o restaurante vai te render 20 mil limpo por mês e a loja de roupa vai vender 8 mil, né? Vai render 8 mil limpos todos os meses. Os dois negócios vão dar lucro, vão pagar suas contas. Mas por que o restaurante é melhor? Porque ele vai render 12 a mais. Então, você abrir a loja de roupa é abrir mão de 12 mil a mais por mês que você poderia estar ganhando. Isso aqui é um exemplo hipotético, claro, até porque eu não tenho a menor ideia sobre como é faturamento de loja de roupa e de restaurante. Mas o que eu estou tentando explicar aqui é que sempre que eu vendo o meu Bitcoin na alta e uso o lucro para comprar, sei lá, ações da indústria bélica americana, essas ações podem me render aí 5%, 8% no mês. Eu ainda estou perdendo dinheiro porque eu podia simplesmente ter deixado o dinheiro no Bitcoin e ter ganho 15%. Ou, igual agora, que o Bitcoin que eu tinha me rendeu 70%. Então, o problema do Bitcoin é esse, que ele está se tornando o melhor investimento possível. Aliás, ele já se tornou o melhor investimento possível. E não sou só eu que penso assim. Tem milhares, talvez milhões de investidores pelo mundo afora que já chegaram a essa conclusão. Tem países comprando essa criptomoeda. E nesse vídeo eu não vou nem entrar na possibilidade de que o Bitcoin talvez seja controlado aí secretamente pela Rússia ou pela China. Essas conspirações aí, eu não vou nem entrar nisso. E agora eu vou explicar para vocês qual é o problema real nessa história toda. Para você, a melhor coisa é comprar Bitcoin, é acumular essa porcaria o máximo possível, porque parece que ela só tende mesmo a subir. Eu fiz o vídeo aí no início com esse alerta para ver se eu atraio a atenção das pessoas, mas o problema do Bitcoin é um problema sistêmico e ele é mais um sintoma de um problema na nossa sociedade, um problema na nossa economia, do que um causador de algum problema, tá bom? E eu vou explicar para vocês qual que é o grande problema. É que ele sendo o investimento com maior rendimento, as pessoas vão naturalmente se deslocar para ele, se deslocar para o Bitcoin, para as criptomoedas e vão diminuir o investimento em outras áreas. E, bom, o Bitcoin não emprega ninguém, o Bitcoin não cria nada. Ele, é claro, tem um certo valor, porque ele é uma maneira de troca facilitada e não é rastreável pelo governo e etc. Ele tem todos os fundamentos que o tornam um meio de troca fantástico. Só não dá para você levar no... Até dá para levar no bolso, né? Tem
aquelas cold wallets, então você consegue até levar ele no bolso. Nunca mexi com isso, mas até para isso o Bitcoin funciona. Então o problema do Bitcoin é que as pessoas vão preferir investir nele do que investir em coisas do mundo real, em empresas, em imóveis, em qualquer coisa que seja substancial, que gere empregos, que necessita de uma manutenção aí, se você for imaginar um imóvel, por exemplo, e vai gerar uma receita para alguém, vai gerar economia, vai gerar empregos e etc. Tá? As pessoas vão preferir comprar Bitcoin e deixar ele quieto, porque ele tende só a se valorizar cada vez mais. Então, as pessoas inteligentes vão ser as primeiras que vão fazer o seu patrimônio parar de andar. O patrimônio das pessoas vai ser posto no Bitcoin, vai ficar lá, e aí o dinheiro não vai circular na economia. Isso é um grande problema, porque com menos dinheiro circulando, menos negócios novos são abertos, menos oportunidades de emprego surgem. Então o que é que vai acontecer? É que seguindo essa tendência do Bitcoin sempre subir, as pessoas vão fazer o dinheiro parar de circular. As pessoas que investem vão comprar Bitcoin, vão ficar com o Bitcoin nas suas carteiras e aí elas não vão vender, não vão investir em outras coisas e aí você vai ter menos oportunidades de emprego, menos novos negócios, menos novos investimentos. E o resultado disso vai ser uma estagnação econômica. Vai ser um processo quase que deflacionário, em que as pessoas vão preferir guardar o Bitcoin embaixo do colchão, metaforicamente falando, do que colocar esse dinheiro para circular, investindo em outras coisas, porque simplesmente não vai valer a pena visto esse custo de oportunidade. Mas agora você deve estar pensando que então o Bitcoin é o grande vilão da economia global. É só acabar com ele que as pessoas vão voltar a investir em coisas de verdade, e aí a economia vai girar, vai todo mundo prosperar e vai ser tudo maravilhoso. Não, não é isso que vai acontecer. Primeiro, porque acabar com o Bitcoin é impossível. Segundo, porque o problema não é o Bitcoin. O Bitcoin é um sintoma de uma coisa que está acontecendo. O Bitcoin foi idealizado após a crise de 2008 como uma resposta para a inflação e a perda de valor do dólar, como uma resposta para a ingerência estatal na moeda, e aí foi criada essa moeda descentralizada. Então, o problema não é o Bitcoin, o problema é o dólar, o problema é o sistema econômico em que nós vivemos, é o fiat currency, né? A moeda de curso forçado estatal. E o problema é que ela é controlada por uma elite de criminosos que imprime dinheiro infinitamente, faz dívida infinitamente, desvaloriza o patrimônio das pessoas para enriquecer um pequeno grupo de privilegiados. Você pode dizer que a concentração de renda é o problema do capitalismo. Eu digo para vocês que não é. E é aí que nós vamos falar do verdadeiro problema que eu vim tratar nesse vídeo, que é o seguinte: existe uma elite globalista que trabalha incessantemente para empobrecer as pessoas e elas acharam no Bitcoin uma maneira de se defender dos avanços dessa elite. Porque o que eles fazem? Eles aumentam os gastos do governo desenfreadamente, financiando guerras, financiando programas sociais malucos, criando regulações em cima de regulações que dificultam o empreendedorismo. E isso eu estou falando da situação lá no exterior, nos Estados Unidos, que é uma economia extremamente grande que motivou a criação do Bitcoin. Aqui no Brasil é ainda pior, aqui a situação é ainda mais ferrada. Mas eu estou falando de lá. Lá você tem uma elite que inflaciona o dólar, faz as pessoas perderem o seu poder de compra, ao mesmo tempo que trabalha para dilapidar o patrimônio dessas pessoas através de impostos. O melhor exemplo é o imposto sobre imóveis e o imposto sobre herança, que acaba com a possibilidade de acúmulo intergeracional de capital. Você, um Bobson, um brasileiro médio, deve ser uma daquelas pessoas que acredita que imposto sobre herança é uma coisa boa, porque você não recebeu nada do seu pai, que era um vagabundo, bêbado, não recebeu nada do seu avô, que era outro vagabundo, bêbado, e não espera deixar nada para os seus filhos, porque você está se tornando também um vagabundo bêbado que gasta tudo em jogo, tigrinho e mulher. Não seja assim. Pense que você
tem uma obrigação com o futuro e com o passado. Você tem uma obrigação com seus antepassados de manter aquilo que eles construíram ou de desfazer a bobagem que eles fizeram, e tem uma obrigação também com o futuro da sua linhagem, deixar dinheiro para as pessoas, né, para que elas não morram de fome, para que elas possam construir mais em cima daquilo que você deixou. Bom, a ideologia vigente atualmente é o extremo oposto disso. É o antinatalismo, a ideia de todo mundo se tornar gay e pai de pet, ninguém ter filhos, porque são um bando de misantrópicos malucos que impulsionam essa agenda. Querem transformar seu filho num efeminado do caramba para que ele justamente não tenha filhos, para que você não tenha incentivo nenhum em deixar bens para ele, de modo que ele vá constituir uma família e ter segurança aí para ter uma prole próspera e etc. Então, o que é que os inimigos da humanidade fazem? Eles trabalham incessantemente para dilapidar o poder de compra e o patrimônio das famílias, porque assim eles conseguem erodir também a família. Dentro de uma casa, você precisa ter alguém que provenha. Aí, a partir do momento em que eles fazem as coisas ficarem mais caras, artificialmente aumentam os preços, criam maneiras de tornar, por exemplo, o acesso à saúde inviável, o resultado disso é que você tem uma erosão no tecido social. E esse plano dos satanistas funciona muito bem porque a inflação ela tem uma peculiaridade. Vocês já devem ter ouvido falar, ou muito provavelmente não ouviram falar, sobre um fenômeno chamado efeito Cantillon. Funciona assim: quando novo dinheiro é criado, quando o Fed, né, o Federal Reserve americano, imprime dólares, eles não vão ser distribuídos de maneira homogênea na economia. Eles primeiro vão ser distribuídos para quem o governo, ou seja, essas elites, decidem que esse dinheiro vai ser distribuído. Vão ser os que vão pegar o crédito barato, e aí esse dinheiro se transborda para a economia de uma maneira disforme, de uma maneira de uma cascata. E você é o último a receber. Inclusive você, brasileiro no terceiro mundo, recebe muito, muito depois. Inclusive é por isso que o Trump ou qualquer outro presidente dos Estados Unidos é tão ferrenho em proteger o dólar, em garantir que o BRICS não crie sua própria moeda, em garantir que não apareçam outras moedas para concorrer com o dólar. Por causa do seguinte, que eles usam o dólar como uma ferramenta de poder, uma ferramenta para exportar a inflação deles para outros países. Então é por isso que, né, todos eles vão sempre proteger a hegemonia do dólar com toda a força que eles tiverem. E aí entra um parêntese interessante a respeito do Bitcoin, é a comunidade da cripto, né? O pessoal que diz que o Bitcoin veio aí para matar o dinheiro estatal. Não vai matar, porque o Estado vai lutar com todas as armas que ele tiver para manter o seu dinheiro funcionando, para manter o dólar funcionando em todas as economias aí e sendo o valor de referência do comércio global e etc. Então, o dólar ele não vai sumir, o real não vai sumir, não é porque eles sejam melhores ou mais eficientes, é simplesmente porque o dólar, por exemplo, ele é lastreado no exército americano. O lastro do dólar é o poderio bélico dos Estados Unidos da América. É por isso, inclusive, que o dólar não vai acabar. O problema, portanto, não é o Bitcoin. O problema é existir a necessidade do Bitcoin. O problema é vivermos num sistema que foi construído para dilapidar o nosso patrimônio de uma maneira que somos obrigados a buscar alternativas. Eu já gravei um vídeo aqui dizendo que existe algo de bom no jogo do tigrinho, explicando que as pessoas entenderam que não adianta só trabalhar e ir colocando dinheiro na poupança para ficar rico, que não tem como fazer isso, que elas estão procurando maneiras de fazer o dinheiro trabalhar para elas. E aí elas encontram uma maneira extremamente idiota, que é botar na pata do tigrinho, botar, sei lá, no pé do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho nem joga mais, né? Mas apostar em bets, em tigrinho, porque elas entenderam que o sistema está quebrado, que o sistema está bagunçado e é necessário investir para ficar rico. É necessário investir para ganhar dinheiro.
E aplicações que rendem 1,5% ao mês no máximo não vão fazer ninguém rico, a não ser que você já tenha aí uns 5 milhões no banco, porque 1,5% de 5 milhões já é muito, já dá para viver com um relativo conforto, um confortozinho legal e tal, comprar as coisas maneiras. Então, o jogo do tigrinho, ele demonstra que tem aí uma possibilidade de salvação para as pessoas. É claro, eu não tô aqui levando em conta o fato de que talvez o povo só joga no tigrinho porque a tela fica piscando, roda a roletinha, o tigrezinho rebola, dança, e aí fica liberando dopamina no cérebro de macaco com QI 43 dessa turminha aí. 40 mesmo, 43, porque não é possível que alguém com QI 83 jogue o jogo do tigrinho. E agora vamos falar da solução para o problema, porque eu estou falando aqui sobre investimentos, sobre como que você pode aí ganhar dinheiro com Bitcoin, sobre ele te proteger da inflação e etc. Mas a solução para o problema, a solução de verdade, vai ser uma solução política e militar, tá bom? Porque não é com o Bitcoin que a gente vai acabar com essa elite. Não é com criptomoeda que a gente vai derrotar a elite satanista que infesta os espaços de poder no mundo, infesta o sistema financeiro, infesta a mídia, né? Transformando seu filho num degenerado, a sua filha numa prostituta, sua mulher numa vigarista. Eles fazem isso com o objetivo erodir a família, erodir o seu poder de compra, estragar a sua vida e adquirir cada vez mais controle. E eles não vão ser derrotados como moeda descentralizada, até porque eles têm dinheiro para comprar muito mais Bitcoin que você e manipular o preço dessa porcaria o quanto eles quiserem. Praticamente a possibilidade de manipulação do preço dessa turma é infinita. Então, a única solução é realmente política. É a gente entender aonde está essa elite, quem são essas pessoas, e aí partir para adotar medidas legais, adotar medidas militares para retirá-los dos espaços de poder. É pegar os grandes capitalistas que chamam, né? A galera idiota de esquerda gosta de falar, e os grandes capitalistas. Pegar essa turma e mandar eles para o quinto dos infernos, tá bom? Essa é a única maneira de resolver o problema. Porque você pode se proteger, tá bom? Você pode se proteger comprando Bitcoin. A sua vida pode melhorar por um certo tempo. Você pode proteger aí algumas gerações da sua família, construindo a riqueza. Mas o objetivo da elite vai continuar sendo essa escravização. E enquanto a gente não souber identificar e destruir essa elite satânica, nós não vamos estar livres, nós não vamos resolver o problema. Então, por mais que eu goste de falar que você precisa buscar o aprimoramento pessoal, precisa entrar em comunhão com Deus, você precisa cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, desenvolver hábitos saudáveis. Ainda assim, o problema só vai ser resolvido se nós conseguirmos, como comunidade, como humanidade, combater os interesses dessa elite satânica, destruí-los, e aí sim poderemos ter um futuro próspero, poderemos garantir as gerações futuras. Porque é o seguinte, eu consigo garantir aí, talvez as gerações futuras na minha família, você consiga, outras pessoas aí investam em Bitcoin, se aprimorem, estudem pra caramba, façam muitos negócios e consigam se proteger dessa tentativa de controle. Mas eles vão estar sempre tentando, em algum momento vai vir alguém mais fraco na sua linhagem e eles vão conseguir dobrar vocês, tá bom? Então a solução é política, digo mais, a solução é militar. A gente tem que dar um jeito nessa elite satânica, porque só o Bitcoin não vai resolver.